E aí, para que a gente possa entender e fazer o recorte necessário para a nossa palestra de hoje, é importante a gente entender o contexto histórico um pouquinho, né? Ou seja, desde a Grécia Antiga, desde lá de 1000 antes de Cristo, aqueles gregos que usavam aquelas camisolas brancas e tal, amarradinho, né, com as cordinhas amarradinhas, né? Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, todas aquelas grandes figuras que a gente aprende na escola, né? A gente aprende, eles, alguns deles, é claro, não todos, eles eram naturalistas, eles eram ambientalistas, ou seja, eles estudavam as questões ambientais. Mas é claro que 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás, o conhecimento que eles tinham era extremamente limitado. O início da ciência foi nessa época. Então, o conhecimento era muito, para a gente hoje, né, com a gente olhando e vendo o que eles afirmavam, a gente falava, não, é possível, né, que a pessoa achava isso, mas é início do pensamento científico, da consciência de entender e estudar os outros seres vivos, tá? E daí, de 1000 a.C. até a segunda metade, até mais na primeira metade do século XIX, os naturalistas, ou como eram chamados os biólogos, até o século XIX mais ou menos, eles tinham uma abordagem sistêmica das coisas, abordagem sistêmica dos ambientes. Então, eles não pegavam, tinha um especialista em plantas, tinha um especialista em água, especialista em ar, não. Os naturalistas, ou os estudiosos, eles estudavam e analisavam o contexto geral, o cenário. Eles eram sistêmicos. Eles enxergavam, ou eles tentavam enxergar o sistema. Tá? E aí, isso é importante porque eu acabei, faz um pouco tempo, eu li um livro muito legal, que eu recomendo, que é a história de um naturalista, de um dos últimos naturalistas que seguiram essa vertente aí, que é o Alexander von Humboldt. Para quem está no contexto escolar, a gente vira e mexe e ouve falar dele, né? Do Humboldt na biologia, às vezes na geografia, porque ele tem estudos geográficos, e ele foi um dos últimos. Então, eu acho, e ele tinha essa visão sistêmica, essa visão do todo, das relações, tá? Só que aí, com o nosso desenvolvimento científico, a gente começou a ir na contramão desse movimento. No último século XX, vamos generalizar, houve uma crescente especialização. Então você faz uma faculdade, hoje se a gente for pensar, a gente faz uma faculdade. Quando você acaba a faculdade, dificilmente você consegue arrumar um emprego ou um trabalho naquela área. Você vai fazer um curso de especialização. Você vai especializar. E aí você sai da formação generalista e vira um especialista. Ok, legal. Só que, nesse movimento, e aí eu estou generalizando, é claro, né? O que acontece? A gente vai ficando tão especialista, a gente vai ficando tão especializado, que a gente esquece que o contexto no qual a gente é especialista, ele faz parte de um contexto maior. Redes de interação. Né? A gente está contextos dentro de contextos. Só que, e aí eu falo da biologia, porque aí eu tenho tranquilidade para poder afirmar, na biologia, as especializações acadêmicas, mestrado, doutorado e tudo mais, elas vão cada vez mais diminuindo o foco de estudo, e esse foco ele fica tão específico que a qualidade da informação, ou a informação que é gerada, se perde de um contexto real, se perde do contexto planeta Terra. Aí você fala, peraí, estou fazendo ciência biológica, estou fazendo ciência avançada, mas essa ciência é totalmente desvinculada da realidade ecológica, da realidade do planeta Terra. E aí, no meu ponto de vista, isso fica um pouco esquisito. Né? Fica meio... Peraí, a ciência serve para ajudar, mas ela está distante. E aí a gente começa meio que, se você tiver um olhar um pouco mais crítico, você começa a se questionar algumas coisas. Tá? E aí, esse processo de especialização, ele gerou, para a sociedade de forma geral, dois grandes resultados. O primeiro deles é um comportamento predatório e desrespeitoso da gente, falando da gente como espécie, tá? Como espécie social, com relação ao ambiente. Ou seja, a
a nossa formação técnica, acadêmica, ela, independente se for da área ou do ramo, a gente foi se afastando tanto, ficando tão específicos, tão especialistas, que isso nos afastou do contexto geral. Nos afastando do contexto geral, a gente perdeu, aliás, identificação com o ambiente. Ou seja, eu não me identifico mais como espécie, eu não me identifico mais como pertencendo ao planeta. Eu me identifico, eu me coloco numa posição externa ou superior, ou seja, eu não estou dentro do planeta, eu não faço parte do planeta. Eu estou acima do planeta, eu mando no planeta. Isso não existe. Não é. A gente é uma espécie biológica como todas as outras. Certo? E aí, nessa linha dos resultados dessa crescente desvinculamento, existe desvinculamento? Desvinculação? Desvinculação, desculpa. Essa crescente desvinculação com o ambiente natural, a gente chega no que a gente vive hoje, que é a crise ambiental. Por favor, Léo.